Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. A Casa da Moeda, que é vinculada ao Ministério da Economia, vendeu medalhas decorativas fabricadas com ouro fornecido por uma empresa acusada de garimpo ilegal na Amazônia. A companhia é apontada pelo Ministério Público Federal como uma das principais fornecedoras de ouro extraído de maneira irregular. As investigações apontam que a FD Gold comercializou 1.300 quilos de ouro de origem clandestina entre 2019 e 2020. O Banco Central informou que só é responsável pela fiscalização do material depois que ele é comprado por instituições financeiras. As companhias aéreas começaram a exigir o comprovante de vacina contra a Covid-19 durante o embarque dos passageiros que estão vindo do exterior para o Brasil. A medida atende a uma decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. O magistrado já havia determinado no último sábado a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de imunização, mas o controle estava sendo feito de maneira aleatória na chegada ao país. O cantor sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luísa, continua internado na UTI em estado grave, mas apresentou melhora no quadro respiratório. Ele deu entrada no hospital de Goiânia depois de se sentir mal. Maurílio recebeu o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, doença que obstrui os vasos da artéria do órgão. A equipe médica vai avaliar se o artista precisará realizar hemodiálise. Um israelense foi morto a tiros e outros 2 ficaram feridos durante um ataque no norte da Cisjordânia ocupada. A vítima chegou a ser socorrida pela equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. 4h05. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quinta-feira abafada, 16 de dezembro de 2021. Faltam 9 dias para o Natal. Estamos chegando para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/CBN Vale, além do YouTube da Rádio CBN Vale. Por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos também no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57, rumo ano 58. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes, como sempre, começando sempre recheadaço de muita informação para você aqui na Rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele. Hoje teve uma troca, né? Na terça-feira ele esteve aqui, apresentou brilhantemente o Parada dos Esportes. Por ele estar aqui, o comentário da
da quinta-feira, comentário da terça-feira, que seria dele próprio, o nosso querido Dirceu Plenamente, pulou para hoje, quinta-feira. Na terça-feira quem comentou foi o Paulinho, hoje seria o Paulinho de Carvalho. Então, portanto, hoje na quinta-feira chega o nosso querido Dirceu Plenamente, o velho Grisa. Ele vem com o seu comentário muito bom hoje, falando sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o maior campeonato de divisões de base do futebol brasileiro, quiçá do mundo, hein? Campeonato que é visto pelo mundo inteiro. De fato, já mais informações dentro também da opinião do nosso querido Dirceu Plenamente. Hoje tem De Olho na Série A3, a criação de Chaga Júnior e Celso Gomes, o quadro que pegou aqui no nosso Parada dos Esportes. Hoje vamos conversar sobre o Marília, o MAC. Vamos falar com o Wagner Silva, diretor executivo de futebol do Marília, o Marília Atlético Clube, aqui dentro do Parada. Teremos também hoje, na segunda metade do programa, teremos a presença do auxiliar técnico da Águia do Vale, o Vitor Mosca. Ele deu entrevista coletiva no treinamento do São José. Chaga Júnior separou os principais momentos para você. Além dele, o Aleph, o novo atacante do São José. Aleph ou Aleph, sei lá, mas é A-L-E-F, Aleph ou Aleph. O Valtecir falou Aleph, então eu vou com o Valtecir. Aleph. Ele vem também para falar aqui dentro do Parada dos Esportes. Falou em coletiva. Chaga Júnior separou os principais trechos para você, ouvinte da Rádio CBN Vale. E claro, dentro desta segunda metade, como sempre, o mais esperado, o mais aguardado, o mais completo repórter esportivo da região do Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo. E também do Sistema Solar. É o melhor que tem. Valtencir Vicente, ele vem já aqui dentro do Parada dos Esportes, tá certo? O Parada só começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando, alô, Renato. Grande abraço para vocês, os irmãos Evaristo, que comandam também a Padaria Flor de P. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Fica na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil e está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação do Alegrão Vieira Júnior. A produção do Parada é das usinas de ideias Chaga Júnior e Celso Gomes, Usina 1 e Usina 2. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, o Camisa de Wolverine, o nosso querido Ed Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. 4h11 em São José. Para começar legal, para começar bacana, é hora de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de hoje, excepcionalmente na quinta-feira, porque na terça ele tá de volta, é do nosso querido Dirceu Plenamente, o velho Grisa. Chega mais, Dirceu. Boa tarde, Dirceu. Alô, amigos desse Parada dos Esportes, muito boa tarde. Tudo bem com os senhores? Que bom, hein? E vamos falar de futebol e da expectativa desse mês de janeiro em mostrar novas caras e novos talentos em dúzias para o Brasil das chuteiras. Eu começo com uma frase de Roy Morris Crane, ex-capitão da Irlanda e do Manchester United. Não acredito que habilidade seja e nunca será resultado dos treinadores. É o resultado do amor entre um garoto e uma bola.
Bem, no próximo dia 2 de janeiro acontecerá a 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha, como é chamada, a competição já virou tradição e todo ano, quando os clubes estão indo de férias nas suas categorias adultas, as categorias de base disputam um torneio que tem sua final sempre no dia 25 de janeiro, data em que a capital paulista comemora seus 468 anos. A primeira edição da Copinha aconteceu em 1969 e contava apenas com 4 clubes, todos paulistas. Porém, com o passar dos anos, clubes de todo o país e até mesmo do exterior começaram a disputar a competição. E essa será mais uma competição grandiosa com 128 clubes, o que podemos denominar o maior campeonato de base do mundo. São mais de 3 mil atletas reunidos em São Paulo buscando um sonho. E voltar a realizar a Copinha após uma parada difícil nos traz uma imensa alegria aos torcedores, já que a competição acabou não sendo realizada em 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. A ideia inicial da competição era fazer com que os jovens praticassem mais o futebol e ainda comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, tanto que até hoje a final do torneio acontece nesta data, dia 25 de janeiro. Atualmente, a Copinha é uma vitrine onde olheiros de clubes do Brasil e do mundo observam novos talentos a fim de contratá-los antes mesmo deles aparecerem para o futebol. A Copinha é uma ótima e talvez única oportunidade para que muitos jogadores das categorias de base do Brasil inteiro tenham a chance de mostrar o seu futebol. Diversas equipes enfrentam horas ou até mesmo dias de viagem só para disputar a competição, que acontece por todo o estado de São Paulo. Olhando por esse ponto, a competição dá esperança aos jovens que sonham em jogar futebol profissionalmente. Diversos garotos veem a Copinha como uma chance de ouro para ter o seu futuro melhor. Uma competição onde jovens garotos podem mostrar o seu futebol é muito importante, mas é claro que ainda há muito que ser feito. Muitos garotos só disputam a Copinha, nada mais. Passam o restante do ano parados esperando a próxima edição. E por isso, a Copinha tem que ser só o início. As categorias de base têm que ser valorizadas, sim, e é necessário ter mais investimento e mais competições que façam com que o jogador atue durante toda a parte do ano, em competições que incluam também clubes pequenos e não somente os clubes tradicionais do futebol brasileiro. A competição já teve a presença de alguns dos principais jogadores da seleção brasileira de Tite, como Neymar, que atuou no Santos, Gabriel Jesus do Palmeiras, Vinícius Júnior pelo Flamengo, Casimiro pelo São Paulo. O zagueiro Marquinhos, hoje titular absoluto da equipe nacional e do Paris Saint-Germain, foi campeão do torneio em 2012 pelo Corinthians. Entre as estrelas do futebol mundial atual, outros nomes aparecem após brilharem na Copa São Paulo no século passado. Na década de 80, o Corinthians reuniu jogadores como Casagrande, que jogou pelo Corinthians, Neto pelo Guarani, Raí pelo Botafogo e Marcelinho Carioca pelo Flamengo. O último campeão do torneio foi o Internacional, que superou o arquirrival, o Grêmio, nos pênaltis após um empate de 1-1 no tempo normal, no estádio do Pacaembu. Atual detentor do título, o Internacional vai integrar o grupo 25 desta próxima Copinha, que será disputado na cidade de Mogi das Cruzes e também contará com as presenças do União Mogi, Portuguesa e São Raimundo. Já o Corinthians, maior campeão da história do torneio, com 10 títulos conquistados, vai fazer parte do grupo 15, com sede aqui em São José dos Campos, e terá a presença da Águia do Vale, do River, do Piauí e Resende do Rio de Janeiro. Os batuques da rua Ana Gonçalves da Cunha, no bairro Jardim Paulista, ecoavam longe. A 1h do relógio marcar 16 horas, passos apressados passavam por lá. Crianças nos ombros, namorados de mãos dadas, senhores com rádio ao pé do ouvido. Eram pessoas de diferentes tipos e idades caminhando para um mesmo destino, o Estádio Martins Pereira. 20 de janeiro de 2007, dia em que mais de 20 mil torcedores se deslocaram ao local para acompanhar o duelo entre São José e Cruzeiro pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Público que marcou uma campanha histórica da Águia do Vale na Copinha. Foi 6-2 para a Raposa, mas nos sentimos meio campeões. Tomara que aquelas emoções voltem aos torcedores joseenses a partir desse próximo dia 2. Amigos, um forte abraço e terça voltamos. Até lá, fui. Valeu, Dirceu, um grande abraço para você, o nosso velho Grisa Dirceu, plenamente passando pelo microfonaço da Rádio CBN Vale com o seu comentário, com a sua opinião. Mas terça-feira ele está de volta. Hoje foi excepcionalmente, mas na terça-feira ele está de volta. Agora, 4h17. Parada dos Esportes. De olho na Série A3.
De olho na Série A3, é claro, a gente quer saber como é que andam os adversários do São José, a movimentação, a estruturação das equipes, e hoje a gente vai falar com o Wagner Silva, diretor executivo de futebol do MAC, o Marília Atlético Clube, clube mais do que tradicional, assim como o São José. E olha, essa Série A3 vai ser, como diria a vovó, do balacobaco. O Wagner Silva está com a gente. Tudo bem, Wagner? Boa tarde. Obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Fala, meu querido. Boa tarde. Que isso, eu que agradeço aí o privilégio de ser convidado por vocês. Prazer é todo nosso te receber aqui, Wagner. Wagner, me diga uma coisa, como é que estão aí o andamento da montagem do elenco, Betão Alcântara? Aliás, como é que vocês definiram o Betão Alcântara como técnico aí do MAC? Nós optamos por buscar um treinador da divisão, né? Que já tivesse uma experiência, que soubesse o caminho da divisão, né? A gente entendeu que a gente precisava mudar um pouco do perfil do nosso elenco e também da comissão técnica, e por isso optamos pelo Betão Alcântara. Maravilha. Foi difícil a negociação? Aceitou de bate-pronto? Como é que foi? A negociação sempre é negociação, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até ajustar. A gente conversou algumas vezes para poder definir, né, de fato. Entendi. Me diga uma coisa, vocês já estão com o elenco fechado? Ainda não? Eu percebi aqui, claro que a gente não acompanha a fundo as informações aí do MAC, mas eu percebi que vocês divulgaram 2 novos jogadores há 5 dias. Já está com o elenco fechado? Ainda tem espaço? Como é que está essa situação? Não, nós estamos com 85% do grupo fechado. A gente acredita ainda que precisamos de algumas peças específicas, né, algumas posições bem pontuais, e a gente está buscando aí no mercado. Entendi. O Betão, vocês aí começaram os trabalhos quando? Nós começamos as nossas atividades no dia 1º de novembro. Nossa, 1º de novembro? 1º de novembro, véspera de feriado de finados. Me entendi, mas no 1º de novembro, mas no 1º de novembro vocês tinham o quê? Quanto do elenco já nas mãos do Betão? 1º de novembro nós tínhamos 70%. Nossa, que bom. Então tá bem adiantada a coisa. Agora só tá faltando peças pontuais, é isso? Exatamente. A gente saiu um pouco antes no mercado para a gente não ter muita concorrência, né? Sim. Porque quando vai chegando no final dos campeonatos aí estaduais, a competição é muito alta, né? E às vezes a gente não consegue ganhar naquele momento. Mas se a gente, né, antecipar um pouco, a gente consegue sair um pouco na frente nesse quesito. Ô Wagner, você que é o diretor executivo, você também lida com o dinheiro, você percebeu que o mercado está inflacionado? Como é que está essa situação para vocês aí? O mercado está muito inflacionado, bastante inflacionado, né? Existe aí algumas equipes com um poder aquisitivo muito bom nessa 3. Eu particularmente acredito que vai ser aí a mais difícil dos últimos anos. Pelas equipes que estão, eu acredito que tem aí no mínimo 10, 11 equipes que têm total condições de brigar pelo acesso. Ontem nós conversamos com o Michael Douglas, que é diretor executivo lá do Desportivo Brasil. A gente falou exatamente sobre isso, que essa Série A3, ela até em nível técnico e pela tradição de vários clubes que estão na Série A3, ele vai ser um campeonato, ele vai ser não vou dizer que melhor, mas olha, vai ser pau a pau com a Série A2, né? Exatamente. Eu acredito também que o nível vai ser muito alto, né? As equipes que estão disputando são equipes tradicionais, tanto as que subiram, né, da segunda divisão, quanto as que estão vindo aí da Série A2, e o poder aquisitivo também dessas equipes dá total condições, né, de que seja um campeonato bastante equilibrado. Me diga uma coisa, como é que é o calendário de vocês aí para o ano que vem? Já é certo que vocês vão jogar a Série A3, obviamente. Segundo semestre, vocês têm alguma coisa já certa ou vai depender do que acontecer na Série A3? O nosso objetivo para 2022 é a Série A3 e a Copa Paulista, né? Nós fizemos uma boa Copa Paulista o ano passado, tivemos o gostinho aí de experimentar uma Copa do Brasil, gostamos, e tudo que a gente experimenta aí é bom, a gente quer provar de novo, né? E esse ano a gente optou por não jogar a Copa Paulista para poder reformular o elenco com mais tranquilidade, entendendo que a gente deveria mudar o perfil, né, dar uma observada no mercado com um pouco mais de tranquilidade, mas na próxima temporada a gente deseja voltar com a Copa Paulista também no segundo semestre.
Quando vocês vão negociar com os atletas, vocês... porque aqui em São José, por exemplo, a Copa Paulista está mais ou menos condicionada pelo que acontecer na Série A3, né? Pode ou não jogar. Então aqui, contratos até o término do campeonato. Agora, aí, vocês também estão fazendo nesse esquema ou estão fazendo contratos para o ano todo? Porque acredito eu que se for como o São José, que tem contratos até o término da Série A3, encontra mais dificuldade para contratar jogador, porque eles querem segurança, eles querem calendário o ano todo. Como é que está a situação em relação a isso? Aqui alguns jogadores em específicos têm contratos, né, de 1 ano no mínimo, 1 ano e meio. A gente tem alguns atletas nossos que estavam emprestados, né, e estão retornando, que é o caso do Orlando Júnior, que estava no Volta Redonda, o Ender, que estava lá no Sul. Alguns atletas que estão retornando e têm contrato longo conosco. Alguns outros atletas a gente entende que tem total condições de estar com a gente no ano todo e a gente condiciona uma renovação automática para a Copa Paulista com a vaga para a Copa Paulista, né? Então a gente condiciona isso. Me entendi. Mas ao mesmo tempo amarrando isso dentro de um contrato, né? Claro, claro. E eu não sei se você pode falar, você falou que está com cerca de 85% do elenco fechado. Vocês estão em busca de quais posições nesse momento, se é que pode falar? Aí eu não posso, vou dar o mapa da minha mina, né? Aí eu falo o que eu vou buscar, os caras saem na minha frente. Ó, daqui acho que não, que aqui o elenco tá fechado, mas não sei, de repente eu faço o meu papel de perguntar, né? Faz parte. É isso aí, faz parte. Não, tá certo, eu te entendo. Mas, e me diga uma coisa, por aquilo, já que vocês começaram no dia 1º de novembro, com 70% do elenco, como você falou, o que dá para você, como diretor da equipe, avaliar? Tá satisfatório? Tá respondendo aquilo que vocês esperavam mediante as contratações que vocês fizeram? O próprio Betão, que é super conhecido, vocês já sabem como é que ele trabalha, enfim, tá satisfatório para vocês até aí? Até o momento está muito satisfatório, né? A gente tem entendido que a comissão está fazendo um trabalho muito legal. Esse ano a gente implantou no clube um departamento de análise de desempenho que não tinha, né? Que a gente entende que é extremamente fundamental para a gente entender um pouco melhor, né, as nossas deficiências, os nossos pontos de melhorias e tudo mais. E vem agradando, cara. A gente vem numa crescente bastante interessante. A gente está iniciando aí alguns jogos treinos. A gente deve fechar janeiro com mais 3 ou 4 jogos treinos. Bom. Então a gente acredita que a gente está numa evolução bastante interessante. Vocês já fizeram quantos jogos treinos? Nós fizemos 2, fizemos um em Santana de Parnaíba, porque em junho nós estivemos lá fazendo a pré-temporada. Uhum. Fizemos um contra o SCA Brasil, fizemos um contra o 15 de Jaú, a semana passada. Devemos fazer essa semana aí, uma movimentação com uma equipe sub-20 que vai jogar a Taça São Paulo. Em janeiro aí a gente já tem definido Monte Azul, Linense e Mirassol. Então provavelmente entra aí Novo Horizontino, Londrina para a gente fechar. Legal. Eu acho que jogo treino para as equipes é mais do que importante, e vocês pegando aí adversários também importantes para testar como é que está a equipe de vocês, né? Exatamente. Né? A gente precisa começar com essa movimentação de jogo antes da competição, né? Pra gente... Claro que ninguém vai chegar a 100% na competição, mas você fazendo aí esses jogos já vai te dar condições um pouco melhores, né? De você entender e fazer a leitura do jogo. E quando você faz esse tipo de trabalho com equipes aí que estão em um patamar bastante acima, em um nível muito elevado, né? A gente consegue fazer uma leitura daquilo que a gente vem fazendo, se está surgindo efeito ou não, se tem condições ou não. É muito interessante. Vocês têm algumas expectativas com relação a jovens talentos aí do MAC, esses que vão disputar a Copinha, para integrar o elenco profissional ou não? Como é que está em relação a isso? Dessa equipe da base nós temos aí 7 atletas integrando a equipe de cima, né? Que vão fazer parte da nossa lista B. A gente entende, né? A gente busca olhar para o futebol hoje como uma visão empreendedora e esses atletas são de extrema importância, né? Tanto na qualificação do elenco, para suprir algumas necessidades que venhamos ter durante a competição, até porque são jogos 4 e sábados, né? Bastante cansativo também, muitas viagens, enfim. E também
a possibilidade de a gente poder fazer algum negócio nesses meninos, né? Perfeito. E me diga uma coisa, a gente sabe que a força do futebol do interior também está na torcida, assim como o São José, o Marília também tem uma torcida muito atuante, muito forte, e a gente sabe a pressão que é jogar aí. Mas como é que vocês estão lidando aí com relação a... Acho que vai ter um percentual, né, que vai poder utilizar o estádio, não vai poder ter lotação máxima nos estádios por conta do Covid e tudo mais. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês estão analisando tudo isso? A gente está na expectativa, né? Futebol sem torcedor não é futebol, né? Se é que a gente pode afirmar isso. Sim. Porque, né, a razão do torcedor, a emoção deles movem todo mundo dentro de campo. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, mas a gente espera que as coisas possam dar certo dentro de campo e a torcida possa estar conosco apoiando, né? Ainda mais o torcedor maquiano, que é extremamente fervoroso, como você mesmo disse, assim como o do São José também. Eu acredito que isso vai embelezar ainda mais essa 13, né? Volta ao público. Sem dúvida alguma. Para a gente fechar, a gente sabe todas as dificuldades por conta de pandemia e aquela coisa toda. Em termos de patrocínio para vocês, foi satisfatório até aqui? Ainda está faltando alguma coisinha para vocês? Como é que está em relação a isso, patrocinadores? A gente está com praticamente os mesmos, né? Para a próxima temporada a gente busca aí mais alguns que possam vir somar com o clube, porque dinheiro sempre é bem-vindo, né? A gente nunca pode dizer não para ele. Entendi. E me diga uma coisa, o Nescau, que foi bem aí, não deu para segurar? Bom, na verdade, o projeto que a gente tinha para o Nescau era exatamente esse, né? O Nescau chegou um momento que Marília ficou pequeno para ele, né? Ele precisava aí de voos maiores. E a gente, quando iniciamos a Copa Paulista do ano passado, a gente já tinha em mente, né, que o Nescau aparecesse bem e a gente conseguisse fazer algum negócio nele. Acabou que não deu certo no Emirados, na janela de janeiro, ele retornou e a gente conseguiu consolidar isso no decorrer da Série 13, junto ao Cuiabá. Nescau com Todinho vai dar certo ou não? Eu acredito que sim. Vai dar um achocolatado aí bastante cremoso, viu? E eu acredito que esses dois aí vão ajudar muito a equipe do Santo André e a gente vai ouvir falar muito desses dois. Essa é nova, um ataque cremoso. Essa vai ser boa. Essa vai ser boa. Vamos acompanhar esse Santo André. Imagina, um ataque cremoso do Santo André. Imagina o repórter de campo. E no ataque, o ataque cremoso com Gustavo Nescau e Júnior Todinho. Vai ser legal, hein? Não vai não? Já te dei até o merchan, pô. Pô, obrigado, hein? Depois eu passo os royalties pra você, tá bom? Tá certo. Ô Wagner, quero te agradecer, obrigado por esse bate-papo. Queria ter mais tempo para conversar contigo, mas infelizmente você sabe como é que funciona. O tempo urge. Um grande abraço para você, sucesso pro Marília, menos contra o São José, se é que você me entende. Pode ganhar de todo mundo, menos do São José, combinado? Valeu, meu querido. Desejo o mesmo para vocês e eu faço jus às suas palavras. Sucesso para vocês, menos contra nós. Beleza, Wagner, grande abraço para você, sucesso. Valeu, senhores, um abraço. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Conversamos com o Wagner Silva, diretor executivo de futebol do Marília. Boa gente, falando sobre os assuntos do MAC, tradicional clube, tradicional adversário da nossa Águia do Vale. Um dos clubes também que vão dar trabalho, sem dúvida alguma, nesta Série A3. Agora, 4h30, vem aí o repórter CBN. Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. O ex-presidente Lula aparece com 48% das intenções de voto numa pesquisa realizada pelo Datafolha. Em segundo lugar aparece Jair Bolsonaro, com 22%.
Vamos a outra informação. O senador Randolfo Rodrigues apresentou ao STF uma notícia-crime para que Jair Bolsonaro seja investigado pelos crimes de prevaricação e advocacia administrativa para privilegiar apoiadores. Ontem, o presidente confirmou que demitiu os funcionários do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que interditaram a construção de uma unidade das lojas Havan, no Rio Grande do Sul. A empresa pertence ao empresário bolsonarista Luciano Hang. A Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu o governo federal de praticar ataques ao educador Paulo Freire. Em 16 de setembro, às vésperas do centenário do patrono da educação brasileira, a mesma juíza havia proibido, por meio de liminar, que a gestão Bolsonaro realizasse ações semelhantes. Agora, a decisão foi julgada procedente depois de a Advocacia Geral da União recorrer da liminar. A AGU alegava que as ofensas contra a memória de Paulo Freire estariam no pretexto da liberdade de expressão. Organizações do setor de aviação da Europa informaram aos governos que as restrições de viagem são inúteis e ineficazes diante do avanço da variante Ômicron do coronavírus. As instituições destacaram que essas medidas são contrárias ao certificado sanitário europeu, lançado há poucos meses. O documento permite que pessoas vacinadas circulem pela União Europeia. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean.
CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale 750 AM 4h37, sempre falando em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços. Nossa, deu uma entonada agora que até eu assustei. Padaria Flor de P, são 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Só tem gostosura na Flor de P. Tem ido lá, Edson Ramiro? Todo dia, né? Que beleza. Aquele pãozão, aquele brioche, aquele croissant, empadinha. Pede um pão na chapa, suco de litrão, né? Ele pede o litrão de suco de laranja, pede suco de laranja com acerola e vem tomando. Assim, ó, chupando o canudinho que ele coloca na bike dele. Vem pedalando, com a mão no guidão, ou a garrafa de suco vem ali no quadro da bicicleta, é isso mesmo? E na outra mão ele vem com o pão com mortadela, vem escorrendo gordura, uma festa, o queijo, mas vai que vai. 4h38 agora, o momento mais esperado deste programa, o momento em que ele desfilará o seu conhecimento, o poderio informativo chega agora com ele, o mais completo repórter esportivo do Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior, grande abraço a você, aos amigos do nosso Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale, nessa entrada triunfal, cheia de balacobaco, igual você usou ali na entrevista com o dirigente do Marília. A produtora aplaudiu de pé, ela é cheia do balacobaco também, viu, Vieira? Eu ressurgi com o balacobaco. Ô, Valtencir, eu faço umas coisas que até eu desacredito, mas são coisas para o bem do nosso rádio. Meu caro Valtencir Vicente, você quer começar por onde, Valtencir? Lembrando que nós temos o Vitor Mosca e o Aleph para falar com a gente daqui a pouco, Vavi. Bom, então vamos começar primeiro com uma atualização. Ontem à noite tivemos o segundo jogo das finais do Campeonato Paulista de Futsal Feminino e o São José foi visitar o Tabuão, que fez uma parceria com o Magnus desde o ano passado, e o Tabuão de novo levou a melhor. Foi campeão paulista no ano passado, interrompeu uma sequência de 6 títulos do time joseense, e ontem, depois de um empate por 1-1 no jogo de ida em São José dos Campos, o Tabuão venceu por 3-2. A Ana Luísa fez 1-0 aos 10 minutos do primeiro tempo para o time da casa. A Bruna empatou para o São José aos 15 minutos. E aí no finalzinho do primeiro tempo, faltando alguns segundos, a Andréa fez 2-1 para o Tabuão. No segundo tempo, aos 5 minutos, a Suzana ampliou. Logo em seguida, aos 6 minutos, a Bruna voltou a marcar 3-2. O São José precisava empatar o jogo para provocar uma prorrogação, não conseguiu, e assim o Tabuão é bicampeão paulista de futsal feminino, e o São José, com as suas 6 conquistas anteriores, por enquanto ganha na galeria de títulos. Mas tem de novo o Tabuão, seu tradicional adversário, festejando aí no final do ano, viu, Vieira? O Tabuão sempre foi como é que fala? Sempre foi um grande adversário do São José Futsal, mas São José Futsal feminino, mas sempre o São José acabava levando a melhor. Agora parece que a coisa está se invertendo. Você sabe me dizer, Valtencir, se o jogo foi lá no ginásio Zé do Feijão, em Tabuão? Exatamente. É o seguinte, Vieira, o São José tinha um time muito bom, e esse time, como uma vitrine, acabou fazendo com que suas jogadoras se transferissem, recebessem propostas. Algumas estão no exterior, como a goleira Sara, que segue muito bem lá na Espanha. Então o São José partiu para uma reformulação, mudou a estrutura, a comissão técnica, e o Tabuão manteve a sequência de um trabalho que ficou ainda mais forte agora nessa parceria com o Magnus, tanto que ganhou o título do novo futsal feminino do Brasil, NFFB, como se fosse aí o N do basquete, né? NBB.
Então, é um time forte, sim, sempre foi o grande adversário do São José. É claro que é sempre melhor ser campeão do que vice, mas dentro de um contexto normal. Poderia ter dado para qualquer lado, viu, Vieira? Com certeza, tem que enaltecer o trabalho das meninas, é uma nova realidade, é um novo time, nova comissão técnica, chega numa final, faz a final pau a pau, empatou aqui, perdeu por 3-2, poderia ter vencido por 3-2 também, pelo nível técnico que, acredito eu, foi a partida. O jogo foi 3-2 porque foi pegado, não foi à toa, né, esse 3-2. Portanto, é óbvio, é melhor ser campeão, mas tem que tirar o chapéu por todas as dificuldades que a gente sabe que é jogar o futsal feminino. Todo mundo aí elogiando o Atlético Mineiro, que é claro, merece todos os elogios, grande campeão, saiu de uma fila cinquentenário do brasileiro, ganhou a Copa do Brasil com o pé nas costas, mas na Libertadores quem ganhou foi o Palmeiras, é o bicampeão do continente. Pois é. Então não tem jeito, por mais que seja o time da moda, sempre aparece algum adversário para bater de frente, né? Ô, Walter, é chuva isso aí? Chuva sim. O produtor até correu, tomou um susto aqui quando os primeiros pingos caíram. Mas tudo bem, se cair no reservatório de água, tá bom, não tem problema. É verdade, eu pensei das duas uma, ou era chuva ou o Valtencir fritando frango pro lanche da tarde. Mas ele confirmou que é chuva, é isso, né, Valtencir? O almoço já foi, viu, Vieira? O negócio de fritura de frango não é comigo, não. Valtencir Vicente, a nossa águia do Vale, que tem pra destacar, Vavi? Mas daí, Vieira, eu vou de novo dar uma segurada. Criar uma expectativa para falar do futebol feminino, da Águia do Vale feminina, pode ser? Claro, você manda, Valtencir, uau! Bom, olha, o São José acabou concluindo aquele processo de renovar o contrato de 20 das 25 jogadoras que fecharam a temporada. A gente lembra que no dia 7 de novembro o São José venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque por 2-1. O Palmeiras tinha vencido no jogo de ida por 3-0, foi o campeão da Copa Paulista. São José fechou o ano, liberou as jogadoras e avisou que ia manter uma boa base para a temporada 2022. E conseguiu. São 20 jogadoras que estão confirmadas de contrato renovado. A Zane e a Jéssica, que são goleiras. A Verônica Riveiros, a Karen e ainda a Letícia Fagundes, que são zagueiras. As laterais Juju, Evelyn, Camila e Gabriele. As jogadoras de meio campo, Ionara, Rafa Marques, Sara, Tainá, Natiele e ainda as atacantes Ju Oliveira, Verena, Larissa Vasconcelos, Jaiele e também a Bea. Portanto, 20 jogadoras mantidas, 5 foram embora, a Suelen, a Renata Maia, a Nayane, a Bárbara e a Mari, elas saem e abrem vagas para as que virão contratadas e que ainda estão sob contrato com seus clubes atuais até dia 31 de dezembro. Então, só no ano que vem, na virada do ano, quando elas se liberarem de suas atuais equipes, elas deverão ser anunciadas. E virão para trabalhar com uma comissão técnica que está mantida. A Renata Ferreira segue como coordenadora, o técnico Guilherme Giudes, o preparador físico Renato Borges, o treinador de goleiros, que é o Paulinho Silva, que é também assistente técnico, a Maria do Carmo, que é a massagista, o Tiago Bastos, fisioterapeuta, o Noel Moreira, que segue como mordomo, e mais a Nádia Romanelli, nutricionista, e o Gabriel Dantas, nosso colega jornalista, que é assessor de imprensa. Portanto, todo mundo em férias. Dia 15 de janeiro volta o forte time de futebol feminino do São José, que terá de novo um Brasileirão pela frente e um Paulistão, os dois principais campeonatos do país, Vieira. Perfeito, meu caro Valtencir Vicente, esgotando o assunto, como diria Paulo de Carvalho. Meu caro Valtencir Vicente, você falou do futsal feminino, você falou do futebol feminino. O que vem agora, Valtencir Vicente? A Águia do Vale masculina, então, Vieira. Vamos falar do São José que voltou a ser treinado pelo técnico Edson Vieira. Ele estava no Rio de Janeiro, lá na academia da CBF, na Granja Comaria, em Teresópolis, fazendo
fazendo aquele curso de habilitação para a chamada licença Pro, aquele estudo que confere um documento com o qual o técnico pode trabalhar normalmente, assinar a súmula ali no espaço reservado para técnico. Quando o técnico não tem essa licença Pro, ele coloca alguém lá, ou deixa o espaço em branco e assina como assistente. Agora não, o Edson Vieira, que sempre foi um técnico bom de fato, vai poder também ali assinar o nome dele normalmente na súmula, devidamente licenciado. E ele volta, comandou o trabalho de hoje pela manhã, agora à tarde uma movimentação em academia, trabalho de musculação, e nesta semana o principal objetivo será um bom desempenho no jogo treino de sábado, com visita à Portuguesa de Desportos no CT do Parque Ecológico, CT da Lusa, a Lusa que arma o time para o campeonato da Série A2, e nesse jogo treino São José poderá contar com todos os 25 jogadores contratados, já que na semana passada, quando houve aquele jogo treino contra o time Sub-21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Gabriel Barcos, atacante, estava chegando, tinha acabado de desembarcar, vindo depois daquele acesso com o Aruco de Maringá, Paraná, e agora só no começo dessa semana chegou também o atacante Aleph, que estava jogando com o Gabriel Barcos no Aruco e que ficou mais um tempo por lá para pegar os 2 jogos das finais, né? O Aruco e o Foz do Iguaçu subiram, foram os vencedores das semifinais, tiveram lá as finais festivas, 2 jogos, e o Aruco foi o campeão. O Gabriel Barcos veio antes das finais, o Aleph, atacante, veio depois, Vieira. Perfeito, meu caro Valtencir Vicente. Já que você falou do Aleph, vamos colocá-lo para falar aqui no nosso Parada. Ele começa falando sobre as primeiras impressões ao chegar aqui no São José Esporte Clube. Diz aí, Aleph. Minha primeira impressão foi boa, cheguei aqui, os caras me acolheu super bem, já conheci alguns atletas que eu trabalhei junto, mas a primeira impressão minha foi essa, cheguei, é um grupo de guerreiros aqui. O Aleph também destaca os objetivos dele e do grupo para a temporada do ano que vem. Os objetivos é um só, em busca do acesso, depois o título, e a avaliação que tem do grupo é um grupo que formou e tem a dizer, é um grupo de guerreiros mesmo. Os caras vieram para somar um objetivo que é o acesso. Acabei de ver, o Edson Ramiro foi me mostrar um negócio aqui, caiu tudo, mas vamos continuar com o Aleph aqui. O Aleph, ele fala sobre o estilo dele de jogo dentro de campo. Diz aí, Aleph. O meu estilo de jogo sou um cara de velocidade, dos dribles. Eles podem esperar muito de mim que eu vou dar a vida dentro de campo, ajudar meus companheiros. Tá aí, o Aleph Valtencir Vicente falando pela primeira vez aqui no microfonaço da Rádio CBN, Vavi. Bom, o Edson Vieira, técnico, queria mais um atacante. O Aleph já é conhecido, já participou aí de campeonatos aqui em São Paulo, em outros campeonatos também interessantes. Certamente o Gabriel Barcos, que vinha jogando com o Aleph lá no Aruco, endossou a contratação, deve ter falado para o professor Edson Vieira que pode trazer, que o cara está bem, o cara vai nos ajudar. E lá o Aruco vinha jogando aquele esquema 4-2-3-1, e o Aleph bem aberto pela direita, né? E lá no Aruco, 2 ex-jogadores do São José certamente motivaram o Aleph a vir para cá. Devem ter falado bem da água, o Thiago Santos, goleiro, e ainda o Ícaro Meia, de passagens recentes pelo São José. O Aleph é mais um atacante de beirada, que integra um grupo que já contava com o Polaco, que geralmente treina pelo lado direito, o Tom, que treinou entre os titulares no último jogo treino também contra o time sub-20 pelo lado direito, e que tem pelo lado esquerdo o Wellington e ainda o Juan. Ou seja, passa agora o São José a ter 6 opções para as 2 pontas do ataque, Vieira. E você falou do Edson Vieira, meu caro Valtencir Vicente, ele que estava lá na Granja Comari, a convite da Federação Paulista de Futebol, ele obteve a licença Pro, o nível mais alto cedido pela CBF como treinador de futebol, hein, Vavi? É, importante, faz bem, o Edson Vieira é um treinador conhecidíssimo, e olha, Vieira, ensinamentos, conhecimentos, estudos, não fazem mal para ninguém, essa é a grande realidade, Vieira. Viu, Renato Gaúcho? Agora, pelo fato do Edson Vieira ficou essa semana toda... Você falou um negócio aí, Vieira, só pra gente dizer como é o futebol, né? Os caras queriam o Renato Gaúcho no lugar do Tite.
Hoje os caras não querem nem no lugar do Silvinho. Agora você vê como é a coisa, né? Você vê como é que a coisa muda, né? Você vê. São coisas do futebol. Dá tempo ao tempo para você ver. Às vezes a soberba faz dessas coisas, meu caro. O futebol é resultado, né? O cara ganhou, às vezes nem é o técnico, é o time que é muito bom, a estrutura, mas o técnico vai no embalo. E às vezes, coitado do técnico, o cara se mata, consegue tirar garapa de bambu, o time é horroroso, a diretoria não funciona e o cara não é reconhecido. Faz parte, né, Vieira? Tipo Oswaldo de Oliveira no Mundial do Corinthians? Ele foi inteligente. Ele é o assistente do Vanderlei Luxemburgo, ele soube trabalhar com aqueles caras lá e com aquele time do Corinthians no Mundial de 2020, Vieira. Era só não atrapalhar, né? Essa que é a grande jogada. Mundial de 2000, né? De 2000, 2020 não, 2000. O cara tinha meio campo com Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho. Um ataque com Edilson e Lisão. Tinha Fernando Baiano no banco, Edu no banco. Se o cara fizesse Dida no gol com esse time aí também, podia pegar a mala e ir embora, viu, Vieira? E o Dida no gol ainda. Dida, o Adilson, fim de carreira, experiente, bem. Fábio Luciano chegando da Ponte Preta, Kleber, lateral esquerdo. Só o Índio que destoava ali o restante. Não, mas o Índio até que fez um grande campeonato. É que depois ele se apaixonou por uma mulher, né? Foi lá por um circo, lá na terra dele, lá, atrapalhou tudo. Mas o Índio tinha começado bem no futebol. Nenhum time é campeão do mundo de graça, não. Por mais que você diga que, mas os europeus não se interessam tanto pelo Mundial, aquela conversinha toda, mas para ganhar um campeonato mundial de clubes tem que jogar bola, tem que ter time, viu, Vieira? É verdade, meu caro Valtencir Vicente. E a gente estava falando do Edson Vieira, que estava lá na Granja Comari fazendo o curso da CBF, e o trabalho no São José não parou porque o Edson Vieira está fora. O Vitor Mosca, o seu auxiliar, fiel escudeiro, está aqui comandando os treinamentos do São José, e o Vitor Mosca falou em coletiva que ele está muito feliz com a disposição do grupo nos treinamentos até aqui. Diga aí, Vitor Mosca. Nós estamos muito satisfeitos e felizes com o grupo, um grupo muito comprometido de atletas extremamente profissionais. Essa semana a gente conclui nosso segundo amistoso e na outra semana temos um outro amistoso, ou seja, nós vamos aí completar praticamente 35 sessões de treinamento com 3 amistosos nessa primeira etapa da nossa preparação. E saímos até então muito satisfeitos com esse grupo. O Mosca também falou qual será o diferencial nesta preparação da equipe em relação às outras que se preparam para a Série A3. E uma coisa que vai ser o diferencial é que, devido a gente ter começado a nossa preparação no dia 22 de novembro, nós vamos conseguir realizar até o dia da estreia 6 amistosos. Acredito que isso vai dar um conjunto legal para a nossa equipe, vai conseguir fazer com que o professor Edson tenha tranquilidade para definir quais são os atletas que vão iniciar no dia 30. A gente sabendo que é um grupo muito bom, muito competitivo, isso é uma dor de cabeça positiva para o professor. Valtencir Vicente, o Mosca acaba sendo os olhos do Edson Vieira. Um tem plena confiança no outro, né, Valvi? Está em boas mãos também aqui com o Mosca. Nós já falamos aqui, né? O Mosca é experiente, ele já foi técnico do São Bento, já trabalhou com o Edson Vieira, com outros técnicos. O Edson Vieira fez questão de trazê-lo. Geralmente, hoje em dia é assim, o técnico vem e de cara ele pede também para que o clube contrate o assistente de preferência, e o Vitor Mosca veio, e no que o Vitor Mosca se manifestou aí, já deu para entender, né, Vieira? O São José já fez um jogo treino contra o time sub-20 da Copinha, sub-21, fará outro no sábado contra a Portuguesa, e na semana que vem, ainda não sabemos a data, vai enfrentar o Volta Redonda, que é time da primeira divisão do Campeonato do Rio de Janeiro. Depois haverá uma paralisação entre o Natal e o Ano Novo, depois na retomada em janeiro, até a estreia no campeonato, pelo que o Vitor Mosca acabou de dizer, mais 3 jogos treinos deverão ser agendados. E aí virá a estreia, inicialmente marcada para o dia 30 de janeiro, com visita ao União Suzano, um jogo que poderá ser antecipado para sábado, dia 29. Aí Suzano, o pessoal estava tentando reativar o sistema de refletores do estádio para poder ter partidas noturnas no campeonato da Série A3, Vieira.
Pois é, meu caro Valtencir Vicente. Vamos aguardar e ver se teremos refletores ou não. 4h55, agora 56, Valtencir Vicente. O que mais você tem de destaque por aí? Bom, olha, ainda sobre o São José, né, em cima daquilo que o Vitor Música andou comentando, é o que a gente já dizia. O técnico Edson Vieira, ele parte de uma formação, mas com o elenco que ele montou, nós vamos ter disputa por posições até o final. Já deu para ver isso naquele jogo treino contra o time sub-20. A primeira formação foi tão eficiente quanto a segunda, então alguns jogadores do chamado time de baixo, time reserva, se destacaram, outros no time de cima não tiveram o mesmo brilho, e isso significa que, embora tendo hoje em mente uma formação para começar o jogo treino contra a Portuguesa no sábado, não significa que os escolhidos continuarão como titulares até o começo do campeonato. O time que começou, teoricamente, hoje, a primeira formação titular teve o Enal no gol, na lateral direito o Maquelele, na dupla de zaga o Glauco e o Kleider, e na lateral esquerda o William. O Roger Bernardo, que é zagueiro e volante, atuou como primeiro volante, o Pedrinho Demarque, o segundo volante, e o Léo Aquino, meia de ligação. E na frente ficaram o Tom pela direita, o Magrão como atacante centralizado, centroavante, e o Wellington pelo lado esquerdo. Foi o time da segunda etapa do jogo treino contra o Sub-20, mas nunca é desprezível você dizer que, por enquanto, é esse. Pode mudar muita coisa, viu, Vieira? Tudo pode acontecer, né, Valtencir Vicente? Os times vão se acertando, as formações vão sendo testadas e a gente pode ter muita mudança aí para o time que começou treinando, para o time que está treinando neste momento e para aquele que, de fato, vai estrear na competição, não, Valvi? E tanto que o primeiro time que treinou contou com o Tom, goleiro, que também é muito bom, o Alain, o outro goleiro, entrou também, houve ali um revezamento entre os três durante a movimentação. O Fábio Sá foi o lateral direito, um dos zagueiros foi o Lucas Anselmo, o Eliseu, que é volante, treinou como zagueiro, porque o Roger Bernardo atuou como volante no outro time, e na lateral esquerda, fechando o setor, o Caxambu. Aí no time de baixo ainda, o Josiel foi um dos volantes, o Levi foi o outro volante, e como o Gabriel Bax, atacante, não havia chegado, o Washington se revezou ali como uma espécie de meia com o Gabriel Boné. E na frente ficaram o Polaco de um lado e do outro lado o Juan. E o Aleph também não tinha chegado. Então, 23 jogadores participaram desse jogo treino da semana passada, 3 goleiros, 22 jogadores de linha, e agora chegam aí o Barcos e o Aleph, que passam a ser opções que só o técnico Edson Vieira sabe como irá aproveitá-los no sábado na visita à Portuguesa de Desportos. Vieira. Pois é, meu caro Valtencir Vicente, eu vou pedir desculpa para o pessoal que está vendo pelo Facebook aí. Teve várias mensagens, eu não estava conseguindo ver. O Rodrigo das Neves está dizendo, vai coruja. Ou é vai águia? Isso aqui é uma coruja, eu acho que é vai coruja. O Tony lá em Suzano também sempre acompanhando. O André Luiz da Cruz, o popular André Mascote, escreveu assim, Valtencir, o melhor do Brasil. Eu também acho. E teve mais comentários, mas eu não estou conseguindo ver os outros comentários. Você que comentou e eu não falei o seu nome, me perdoe, são coisas da tecnologia. Meu caro Valtencir Vicente, 4h59 e 40. O seu boa tarde, Valtencir. Eu também não vi nada aqui não, até porque quando aquela chuva chegou, né, a papelada eu tive que recolher, né? Não teve jeito. E ainda o celular, né? Que é o único, né, Vieira? Afinal, como na previsão do tempo da Rádio Camanducaia, chove nos 4 quintos da cidade. É também no meio, torcida de Camanducaia. E como diria a Rádio Camanducaia, pontualmente em São José dos Campos, quase 5 horas. Valtencir Vicente, um grande abraço, até amanhã, hein? Até amanhã, Vieira Júnior. Sigo de plantão aqui no jogandojuntos.com.br. Opa, consegui ver aqui, ó. Arnaldo Machado foi o primeiro que mandou mensagem. Você é fera, Valtencir Vicente. Ele mandou aqui. O Djalma de Oliveira também mandou. Boa tarde, Vavi. Boa tarde. Eu respondo pelo Vavi, que ele já foi. Mas obrigado para todo mundo que participou. Agora eu consegui ver todo mundo. Obrigado pela participação de todos, pela audiência de todos e com a participação dele, Valtencir Vicente. Coloco ponto final no Parada dos Esportes de hoje. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Falando sempre em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas
impermeabilizantes Milclean e Vinac Consórcios. Vem aí o repórter CBN, na sequência o ponto final com Carolina Moran e o Rodrigo Bocardi, alegre, divertido, intrépido, sempre bem-humorado, Rodrigo Bocardi e o seu ponto final. Obrigado, Edson Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Amanhã tem mais Parada dos Esportes. Fique agora com a Rede CBN. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Repórter CBN.